Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ajeitar aqui um pouquinho. Então, nós estamos aí fazendo o vídeo 2 do capítulo 1, da parte 3, integrais, do nosso curso de cálculo. E agora nós vamos apresentar para os estudantes as técnicas de substituição simples. Tá? Então, eu fiz um conjunto de exercícios, tá? Onde se apresentam as técnicas e escrevi o seguinte. Na integração imediata, treinamos apenas funções simples. Secante de x, tangente de x, x à quinta, raiz de x, coisas dessa ordem. Agora, não. Agora, nós vamos fazer uma certa composição de funções, onde facilmente você consegue eliminar o problema da função ser composta. Vocês verão que é uma técnica chamada substituição simples, que, de alguma forma, nós utilizamos um pouco lá em limite, um pouco também lá na derivada. Então, vamos ver aqui nas integrais. Vejamos gradativamente as técnicas, os exercícios exemplos a seguir. Exercícios resolvidos ou propostos, a numeração continuada. Eu estou pegando aquela numeração das integrais imediatas e estou dando prosseguimento. Então, por exemplo, se fosse x3, aqui, x2, desculpa, a integral seria fácil, mas não é tão simples assim. A gente agora tem que aprender a fazer a substituição simples. Devemos substituir o conteúdo do parênteses, ou seja, aqui é uma função potência, o argumento dessa potência não é x, é x mais 3. Então, o que eu faço para resolver esse imbróglio? Eu tenho que escolher uma variável qualquer, diferente daquela que eu estou utilizando, P, Q, V, tem várias que a gente costuma usar para fazer a substituição simples. As mais usuais estão aqui. Tá? E a gente, então, vai chamar esse argumento da potência 2 de x mais 3 vai ser igual a 1. Aí eu faço a derivada. D1 vai ser igual a 1 dx mais 0. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o dx pelo du. E vou substituir o x mais 3 por u. Aí caiu nessa forma. E essa forma aqui é uma fórmula daquelas diretas. Então, é de fácil manipulação. Aí você faz o 3 sobre 3 mais c, e depois pega o valor de u, ressubstitui aqui, e está lá com a sua integral feita. Tá? Aqui vai ser mais ou menos da mesma coisa. Peguei o u, chamei de 4x mais 7, etc., tipo 4. Mas repare, aqui, quando eu faço a derivada, aqui deu a derivada, era u igual a x mais 3, deu u igual a dx. Aqui, se eu fizer a derivada de 4x mais 7, vai ser 4dx. Né? Porque aqui é só 4, aqui é mais 0 dx. Daí vai ficar 4dx. E o que eu tenho aqui não é 4dx, é só dx. Quando o que sobra aqui, ou seja, o excesso do dx, for número, nunca tem problema, é só passar dividindo, não tem um segredo. E aí você substitui du sobre 4. Se por acaso ficasse um x aqui, seria problema. E aí você teria que ter também no enunciado um x aqui. A gente está estudando aqueles casos que não dá problema. Depois nós vamos estudar um caso, que é o próximo capítulo, que vai ser integração por partes, onde ocorre esse problema. Tá? Então, aqui, a gente sempre vai bolar um jeito de que, na hora que eu chamar alguém de u e derivar, o valor encontrado aqui, que aqui é 4dx, ele vai ser compatível com o exercício. Se não for compatível com o exercício, então quer dizer que você tem outra técnica de integração. Então, a gente tem uma ordem, né, de fazer, que é a ordem que eu estou apresentando os conteúdos para vocês. Essa ordem, tipo assim, eu estou no último método, parece ser do último método, mas primeiro eu penso em direta, substituição simples, depois substituição por parte, depois transformação trigonométrica, depois substituição trigonométrica, e depois é que eu vou fazer transformação por frações parciais. Então, eu vou complexificando as técnicas à medida da minha necessidade. Eu não começo fazendo pelas mais difíceis, eu começo pensando nas mais fáceis. Né? Até porque a minha visão das mais fáceis ela é mais rápida. A mais difícil, eu vou ter que pensar um pouco mais, etc. Mas vamos lá. Então, olha só, aqui está faltando, inclusive, um dx. Deixa eu botar aqui o dx.
Porque, às vezes, a gente pegar aquela famosa canetinha... Opa, tem sim. Olha aqui, ó. O que está faltando? Cadê o... Opa. Cadê? Aqui, tem. Mas por que não está vindo? Agora demorou um pouquinho, apanhei, né? É o software que às vezes não está. Aqui tem um DX, tá, pessoal? Aqui tem um DX aqui. Pronto. Vai resolver o problema. Tá? No material institucional está faltando esse DX, mas ele faz parte aqui da nossa brincadeira. Tá? Então, voltando aqui. Então, agora eu tenho x que multiplica uma raiz quadrada de 4x2 mais 15 vezes o dx. Para facilitar, primeiro eu boto isso aqui na forma de potência, que é mais simples. Segundo, eu boto x dx atrás, porque na hora que eu chamar p de 4x2 mais 15, a derivada disso vai ser 8x dx, ou seja, na verdade, o diferencial. Porque é como se eu tivesse tirado o dx aqui de baixo do dp, que seria a derivada, e joguei para o outro lado o diferencial. Na prática é a mesma coisa, e vocês vão acostumar com isso, não tem problema nenhum. Então, olha só. Um parênteses, no interior do parênteses, eu vou chamar de p. Eu vou ficar com p elevado a meio. X dx, eu tenho aqui. O que eu não tenho é o 8. Então, eu passo o 8 dividindo, e no lugar de x dx, eu vou escrever dp sobre 8. Coloco lá. Esse 8 é constante, sai para fora como 8, tá? Ou, se você não quiser fazer direto, como eu fiz, olha, soma um expoente, vou somar 2 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2. Né? Aqui, 3 sobre 2. Tudo que eu elevo lá em cima, eu divido. Se dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. 1/8 já estava aqui. Deixei ele à vontade para depois multiplicar. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 8, 24. Então, 2 sobre 24 dá 12. Ressubstituo o P, que agora está elevado a 3 meios. No lugar do P, eu vou escrever o 4x2 mais 15. E boto mais C. Eu poderia dar a resposta sim ou a resposta sim, tanto faz. Às vezes no livro está assim, às vezes no livro está assim. Quando os exercícios são propostos, geralmente a gente vai fazendo uma miscelânea de vários livros para montar uma lista de exercícios, a gente pega o que está lá. Daí, às vezes, tem que fazer pequenas transformações para ajustar, né? Então, olha só, aqui eu chamo a atenção. Notem que o relevante é percebermos se o núcleo duro disso aqui, ó, vamos olhar para cá que é mais fácil, é x dx. Tá? Então, olha só, o núcleo duro desse dp aqui, ó, x dx, está aqui. O 8 é detalhe, é considerado detalhe, é constante. Eu jogo para baixo, mantenho aqui, dependendo do que eu necessite fazer. Agora, se não tiver o x dx aqui no dp, aí não é essa técnica, é outra. Temos que avançar para uma mais complicada. Tá bom? As constantes, se forem diferentes, poderão ser facilmente acomodáveis à situação. Variáveis como x não são acomodáveis nessa técnica elementar. Então, aqui eu vou complexificando cada vez mais. Olha aqui. Toda vez que eu pego um troço desse, geralmente, a variável que eu vou escolher, que eu escolhi U, ela vai no denominador ou na função mais complicada. Por que ela vai em geral no denominador? Porque a derivada, o diferencial, vai estar em cima, vai estar no numerador, não no denominador. Então, quando eu chamo aqui, por exemplo, U é igual a 5x2 mais 16 e faço a derivada, que dá 10x dx, ou ainda, como eu só tenho x dx, eu escrevo d sobre 10 igual a x dx. Repare, quando eu venho substituir, ó, quando eu for substituir isso aqui, ó, primeiro eu já passei para a forma de potência, que é mais fácil. Tá? Mas como se mesmo que estivesse assim originalmente, eu já sei que isso aqui é rolo, é denominador. Então, é aqui que eu vou mexer. Eu chamei isso de U, ficou U elevado a menos 1/3. No lugar do x dx, no lugar do x dx, eu botei d sobre 10. O 10 é constante, ele entra, sai da integral, sem problema algum. E aí, eu vou somar 3/3, vai dar 2/3. Se eu vou dividir por 2/3, é a mesma coisa que multiplicar por 3 meios, ainda faço depois desse produtozinho aqui, ó. E acerto as coisas, ou entrego assim, ou entrego raiz quadrada de 5x2 mais 16, desculpe, raiz cúbica de 5x2 mais 16 elevado ao quadrado. Então, são eventuais reescrevimentos para acomodar a solução. Você encontrou a solução, por exemplo, que
foi dada no exercício proposto, seja aqui na apostila, seja no livro, seja em qualquer lugar que você acha na internet. Tá? E aí, depois, para treinar esse feijão com arroz, eu vou dando aqui uma série de dicas, etc. Vou fazendo exercícios que são mais ou menos dessa natureza. Tá? Aí, esse aqui, então vocês vão ver o seguinte: nesse 28, eu já fiz exercício, não, só dei uma dica também. Na parte mais complexa, qual é a parte mais complexa? É só essa. Né? É a parte que tem o elevado a 21, com certeza. Então, isso aqui é que vai ser o teu P, vai ser o teu W. Quando você derivar isso aqui, apesar de o interior do parênteses parecer mais complicado, não é. A derivada disso aqui vai ser esse núcleo duro aqui, dx. Tá? Então, vocês vão ver que na hora que você vai chamar isso, o que está dentro de U, quando você for calcular DU, vai aparecer isso aqui dx. Tá? Se aparecesse uma constante do lado de fora do parênteses, multiplicando, naturalmente, não teria problema. E aí você consegue resolver isso aqui. Você imagina que se é U, vai ficar U elevado, esse U elevado a mais 1, né? 22, 1 sobre 22. Né? Na verdade, é fácil. Mas a cara, às vezes, pode parecer assim, meio feio. Esse exercício aqui, eu estou escrevendo agora alguns exercícios que parecem ser substituição simples, mas não são. Então, por exemplo, se eu colocar... Eu tenho uma divisão de polinômios aqui. Embaixo está na cara que se eu botar 1 dá 0. E se eu quiser botar 1 em cima, dá 1 menos 1. Se eu botar, desculpe, é 1 mesmo? 1? Não, aqui não. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é parecido. Eu pensei aqui que o numerador zerava, mas não zera não. Mas vamos lá. Eu sei que dividendo sobre divisor é o quociente mais o resto sobre divisor. Então, se essa fração está complicada, é possível que, reescrevendo essa fração desse jeito, não haja nenhum problema em Q e também não haja nenhum problema em R sobre D. E o que foi feito aqui? Então, você vai dividir, depois você vai reescrever dividendo sobre divisor como quociente mais resto sobre divisor e vai tentar fazer e vai aparecer isso aqui. Não é difícil. Aqui também, aqui é um pouco diferente. Aqui esse T raiz quadrada é T elevado a meio, e se passar para cima, menos um meio. Aí você faz com esse, faz com esse, faz com esse, faz com esse, e a integral parece que é de substituição sim, mas não é, só de acomodação algébrica. Aqui também é a mesma coisa, que é x elevado ao meio, multiplica por esse, multiplica por esse, multiplica por esse, multiplica por esse, e aí também fica fácil fazer, e também não é com relação à substituição. Essa aqui aparece sendo, e poderia parecer, num primeiro momento, um problema difícil, na verdade não é, porque você consegue reescrever seno ao cubo como seno ao quadrado vezes seno de x dx. E quando você escreve isso aqui, o seno ao quadrado não menos cosseno ao quadrado, essa relação não vem da relação trigonométrica fundamental, se você chamar cosseno de u, tá? Que é a parte mais complicada, olha, isso aqui é um produto, né? Parênteses vezes seno de x vezes dx. Então, olha só, se você chamar cosseno de seno, a derivada do cosseno é menos seno. E aí, de alguma forma, você vai ajeitar, que foi aqui. Eu chamei de P dessa vez. Aqui, primeiro, eu fiz a distributiva, transformei isso em duas integrais, etc. Já fiz aqui a derivada do seno, que é menos cosseno, mas aqui, para essa, eu estou chamando P de cosseno, dt é menos seno de x dx, o menos não me preocupa, que eu passo ele para cá, fica seno de x dx, que é aquele núcleo duro que nós já falamos, substituo lá, faço cuidado com os sinais, de não esquecer depois, etc., dá T3 sobre 3, depois eu venho aqui e substituo no lugar de T3, o T, né? O cosseno de x. Aí dá cosseno ao cubo de x, sem grande dificuldade. Aí faço outros exercícios. Tá? Esse aqui, tá? Repare, eu teria dificuldades de operar isso aqui. Tá? Porque mesmo que eu fizesse a raiz quadrada da fração, é a raiz quadrada de cima, com aquele tamanho de baixo, separado, raiz aqui e raiz de baixo, eu não consigo me liberar, porque se eu fizer chamar o U de 1 menos seno, de 1 mais seno, eu não consigo a derivada cosseno. Então, eu vou ter que gerar um cosseno. O que eu fiz? Eu peguei o conjugado do de baixo, tá? Então, é uma das possibilidades da substituição simples, multipliquei em cima e embaixo, que é como se fosse 1,
E aí eu gero 1 mais seno ao quadrado, né, porque é g log de g log, g log ao quadrado, e aqui o produto da soma pela diferença, que dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E aqui o que vai acontecer? No lugar de 1 menos seno ao quadrado, aparece cosseno ao quadrado. Tá? Cosseno ao quadrado dentro da raiz é cosseno. E aí eu separo isso em duas integrais, 1 sobre cosseno e seno sobre seno. Então, ficou duas integrais. Aqui eu vou chamar U de cosseno, ou P de cosseno, ou cosseno de P, de W, a letra que você quiser. E na hora que eu fizer a derivada, eu vou ter que... dp vai ser menos x dx, ou menos é como se fosse menos 1, é com constante, passo para um lado, brinco para o outro, passo para um lado. Esse aqui, ó, é que dá um pouco mais de trabalho, tá? Porque 1 sobre cosseno é a secante de x. Dessa vez, eu vou fazer integral de secante também por um artifício dentro da técnica de substituição simples. Ocorre que a integral de secante e a integral de cossecante aparecem muitas vezes. Então, eu estou aqui fazendo a demonstração e, futuramente, vocês vão usar a integral de secante de x como neperiano da secante de x mais a tangente de x, botando o módulo, porque o logaritmando tem que ser tipo assim, maior que zero. E aqui, você tem que ser positivo, de alguma forma, né? Positivo ou nulo. Né? O neperiano de zero, na verdade, zero também não pode, mas isso aqui, da secante, mas a tangente não vai dar zero. Né? Vou te lá no neperiano, não dá zero. Dá zero? Então, pode dar zero. O logaritmo, deixa eu ver. Não pode ser zero. Não pode ser zero. No logaritmo, não. Porque o logaritmo é assim e assim. Então, existe uma exceção para o zero. Então, olha como é que é importante. Às vezes, a gente esquece alguma coisa, né, lá das restrições de certas funções, mas se a gente conhece a carinha, se fosse exponencial, podia. Mas exponencial passa pelo x igual a zero. Agora, o logaritmo não passa. Então não tem. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui essa demonstração da integral da secante. Eu também vou criar um artifício de multiplicar essa secante por secante de x mais tangente de cima, em cima e embaixo, que é 1. Vou gerar secante vezes tangente. Aqui, apesar de ser secante ao quadrado mais secante vezes tangente, seria a ordem natural, eu inverti essa ordem natural, porque já me interessa fazer isso, porque eu já antevi a situação. Então, olha só. Se eu chamar o de baixo, que geralmente é a banana, de U igual a secante mais tangente, quando eu fizer a derivada é secante, mas a tangente vai ser a secante x vezes a tangente x, mais a derivada da tangente é secante ao quadrado, que ficou exatamente como está o numerador. E aí vai ser du sobre U, que é neperiano de U mais C. Mas o U é essa expressão grande aqui, secante x mais tangente x. Substituo aqui, bota o módulo, acabou. Tá? Mas a gente está fazendo essa aqui, e se fosse a cossecante, você ia brincar, só que ia multiplicar, era a cossecante menos a cotangente. Tá? Então, dá para fazer, olha aqui, você ia multiplicar, no caso aqui, a cossecante menos a tangente, você ia multiplicar, se eu estivesse querendo demonstrar aqui a integral da cossecante, você multiplica pela cossecante menos a cotangente, vai fazer o mesmo mecanismo e chegaria a essa resposta, que é a integral do cossecante dx, dependendo da cossecante menos a cotangente, x mais y. Então, a gente vai passar a usar agora essas duas formuletas aqui, porque senão dá muito trabalho fazer isso toda vez que aparecer secante e cossecante. E acontece que aparece muito. Então, são duas fórmulas que acabam sendo incorporadas àquela tabela de integrais que eu não fiz. Aprendam a derivada. Aprendeu a derivada, sabe quase tudo. Aí, quando chega na integral, você acrescenta, por exemplo, essas duas aqui. Mas aí são só duas, o resto está tranquilo. E depois que aparecer uns 3, 4 exercícios, você está craque. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver essa aqui. Ó. Essa aqui é uma expressão, você já deve estar começando a ficar com os olhos mais maleáveis, assim, esses exercícios, você já sabe que o U vai ser o 5 menos x. O problema é que, se eu derivar isso, ó, vai dar menos dx, esse x aqui fica sobrando. Mas, nesse caso, você tem como fazer uma pequena malandragem. Você tem como reescrever esse x em função de U. Porque aí você bota x para cá e esse x vai ser igual a 5 menos U. Foi o que eu fiz aqui. Tá?
Então, ou seja, eu tenho que U é igual a 5 menos X, procedi daquele jeito, achei menos dx. Fiquei com um problema, porque tem um X sobrando lá de fora. Mas aí, ó, eu olhei para cá, fiz essa manobrinha aqui, ó, eu passei o X para lá, passei o U para cá, né, que é como vocês costumam fazer. Ou simplesmente somei menos 5 em ambos os lados, tá? Depois multipliquei por menos 1 em ambos os lados e cheguei a isso aqui. Também poderia ser feito assim. E aí eu reescrevo isso aqui. Ó. Aqui vai ser, no lugar de x, 5 menos 1. No lugar da raiz, eu botei o u dentro como o radicando, só que aí reescrevi na forma de potência. Depois eu faço a distributividade, cuidado com esse sinal de menos aqui, né? Porque aí o dx vai ser igual a menos du. Você distribui esse troço todo, cai numa integral bastante fácil, tá? Porque é só somar um expoente e dividir pelo resultado. Cuidado aí, quando você tiver 5 meios, botar 2/5. Eu já expliquei no momento anterior, que geralmente eu somo primeiro, eu escrevo u elevado a 5 meios, mas eu já deixo um espaço na frente para escrever, depois eu olho para 5 meios e corto 2/5. Eu olho para 3 meios e vou multiplicar por 2/3. Se eu deixei o espaço, quando eu multiplicar por 2/3, vai ficar 10 em cima e 3 embaixo. E não esqueço do C. Depois, se eu quiser, eu deixo a resposta assim, ou simplesmente transformo em radicais, porque o enunciado vem em radical. Mas isso é bobagem, não tem muito segredo. Aqui também, vamos ver. É o mesmo mecanismo, olha aqui. Ó. O abacaxi, eu já falei que quando tem baixo é fogo, é P igual a X mais 1. dP vai ser igual a dx, mas o problema é que ficou sendo esse X. O que eu faço? Eu reescrevo essa igualdade, que é P em função de X, eu boto X em função de P. Venho aqui, substituo a P menos 1. No lugar de dx, eu boto dP, e isso aqui vira raiz de P. Depois eu pego isso aqui, jogo para cima na forma de potência, faço distributividade, chego numa espécie de polinômio, né? Tudo bem que os expoentes não são naturais, são racionais, são todos reais, mas se eu quisesse discriminar, seriam racionais. E aí eu caio nos casos anteriores, faço com tranquilidade, não esquecendo ao final de botar mais cedo. E assim vão os exercícios, estão aqui vários feitos, etc. E é só o aluno, são 42 exercícios nesses 2 capítulos, a média de 21 por capítulo, talvez um pouco menos no primeiro, um pouco mais no segundo. E aqui tem dicas para tudo, para você resolver tudo. Tá? U, papapá, U é igual a raiz de x. Então, muitos estão resolvidos. E caso você faça essa lista toda, eu espero que faça, né? E naqueles que você tiver dificuldade, bote um asterisco, etc. Porque isso que vocês estão vendo aqui, esses exercícios, eles vão aparecer dentro de outros. Ou seja, na próxima técnica de integração, que é a integração por partes, no meio da integração por partes vão haver embutidos, ou seja, você vai ter que fazer também, ao mesmo tempo da outra técnica, substituições semelhantes a essas aqui. Então, a substituição simples é uma técnica que praticamente se amálgama, ela se cola a todas as demais técnicas. Por isso que eu peço uma atenção especial nessa técnica, porque se você não aprender isso aqui, aí você vai apanhar nas outras técnicas, porque você vai ter 2 problemas. Não sabe a outra e também não sabe essa. Vai precisar das 2 ao mesmo tempo. Tá? E à medida que a gente for avançando nas técnicas, ainda vai acontecer coisa pior, que é uma técnica recair na outra, sendo que a substituição simples aparece quase sempre. Bastou, assim, em vez de ser seno de x, está sendo 2x, em vez de ser raiz de x, está raiz de x2 mais 1, e vai entrar a substituição simples. Tá bom, pessoal? Então, façam esses exercícios. Ainda tem, para esse, eu estou dividindo, a cada 2 semanas eu dou uns 5, 6 capítulos para a pessoa estudar, mais ou menos esse é o tempo que se gasta para se fazer aí essas listas de exercícios, ler o material teórico e fazer as listas de exercícios. Então, eu vou ficar por aqui e a próxima técnica vai ser a substituição por partes, tá bom? Grande abraço a todos.